Pô, como é que pode um país como os Estados Unidos, eu falo isso sempre aqui, não ser o melhor sistema de educação do mundo, não ser o melhor sistema de saúde do mundo? Como é que eles podem falar que falta dinheiro? Como é que pode faltar dinheiro nos Estados Unidos, irmão? Eu fiz a conta aqui para mostrar o PIB outro dia. O PIB dos Estados Unidos é maior do que o PIB dos 7 países que vêm em seguida, tirando a China, claro, mas dos 7 que vêm em seguida, Alemanha, França, Japão, pode somar tudo, Índia, soma tudo. Não dá o dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muito menos gente do que esses países somados. Como é que pode não ser uma coisa assim, não ter pobreza nos Estados Unidos? Qual o ralo de dinheiro nos Estados Unidos? Por onde está entrando esse dinheiro nos Estados Unidos? Né? E aí tem um relatório que também você não vai ver em nenhum lugar. Aqui a gente traz para você e está no site ICL Notícias, trazendo os destaques desse relatório para vocês. Mas tem um relatório que mostra o seguinte, que o estudo, que os Estados Unidos gastam 62% do orçamento discricionário. O que é o orçamento discricionário? O orçamento não está incluído aqui, por exemplo, o pagamento de juros da dívida. Tá? Não está incluído aqui a amortização da dívida, coisas que eles não têm como escolher ali para onde que vai o dinheiro. Mas do orçamento discricionário, eles gastam 62% com guerras ou ações militarizadas. Olha a capa do relatório, um relatório que vale todo mundo consultar. Está aqui, ó, The Warfare State, ou seja, o estado de guerra, né? Então, como o financiamento do nosso militarismo compromete o nosso bem-estar. Então, esse é o título, né? É do Institute for Policy Studies, do National Priorities Project. Vale a pena ler. Outro dia o Cornel West citou numa postagem dele. Esse é o relatório. E eu trouxe aqui para vocês as tabelas e os gráficos mais importantes. É um relatório, não é extenso não, mas esse inclusive traduzido para o português, que está no ICL Notícias. Esse aqui está no nosso site ICL Notícias. E é uma coisa interessante vocês terem na cabeça, porque eu não tinha ideia disso. Do orçamento discricionário americano, 62%, olha isso, ou seja, 1,14 trilhão de dólares, a gente está falando de mais de 5 trilhões de reais, é quase toda a arrecadação que você tem de impostos no Brasil no ano. Você tem isso aqui, 1,14 trilhão de dólares são gastos nos Estados Unidos, né, para, enfim, ações, para iniciativas, para políticas que estão ligadas ao militarismo. A gente está falando de 6 de cada 10 dólares americanos são utilizados para isso. Para vocês terem ideia, enquanto isso usa 1,14 trilhão de dólares, a saúde usa 100 bilhões de dólares. A educação, 84 bilhões de dólares. E aí uma coisa interessante, que eles fazem a conta aqui e mostra o seguinte, você pega relações internacionais, você pega nos Estados Unidos diplomacia mais ações humanitárias. Olha que interessante isso. Então, assim, quanto que eu gasto para promover a paz e a boa relação com os outros países e quanto eu gasto para promover a guerra, seja minha guerra interna ou minha guerra externa. É 16 vezes mais para promover a guerra. Tem aquela fábula, que é uma fábula antiga, super popular, né? Tem gente que diz que é brasileira, tem gente que diz que é americana, tem gente que diz que é com um lobo, tem gente que diz que é com um outro bicho, mas a fábula diz o seguinte, né? Tinha um velho indígena, sábio, e aí, de repente, uma pessoa vem conversar com ele e fala o seguinte, poxa, vem cá, eu tenho pensamentos bons e pensamentos ruins na minha vida, e às vezes eu não consigo arrancar os pensamentos ruins, como é que eu faço para não ter mais eles? Ele fala assim, não, dentro de todos nós existe um lobo bem malvado e um lobo bondoso, e os dois brigam a vida inteira. É o tal do anjinho e demônio que o pessoal fala que fica disputando na nossa cabeça. Aí o cara pergunta assim, mas vem cá, e qual dos dois que vence? Aí ele fala, o que você mais alimenta. O que você mais alimenta é o que vai vencer. Todo mundo tem os dois, mas o que você alimenta com os seus gestos. Então, se você é uma pessoa solidária, se você é uma pessoa que se preocupa com os outros, se você é uma pessoa que gasta
o seu tempo para, poxa, não só fazer coisa para vocês, mas para fazer para a comunidade, para o coletivo, tu está alimentando esse lobo bom, né? Então você vê aqui nos Estados Unidos, aqui é quanto os Estados Unidos alimenta o lobo mau e quanto que ele alimenta o lobo bom. É claro que o lobo mau é mais forte. E é claro que os Estados Unidos... Aí não sobra dinheiro mesmo. Não sobra dinheiro para ser o melhor país em educação. Não sobra dinheiro para ser o melhor país em saúde, né? E o mais louco, e aí tem outro gráfico que eu não trouxe aqui hoje, para mostrar como hoje os grandes lucros, tem até um que vai mostrar um pouquinho isso, mas os grandes lucros no mundo inteiro das empresas são dominados pelas transnacionais, pelas multitrans, hoje são mais as transnacionais. Então, o louco é o seguinte, que o dinheiro que os Estados Unidos gasta com guerra é um dinheiro que vem dos países que sofrem com as guerras americanas. Isso é a definição de um império. Então, quem financia o império é o cara que é atropelado pelo império. É o cara que toma bomba do império. É o cara que é invadido pelo império. Seja invadido militarmente, seja invadido pelas empresas. Porque é uma invasão também, quando as empresas invadem, e aí, de repente, começa a pegar, irmão, as suas reservas de sal, as suas reservas de nióbio, as suas reservas de minério de ferro, as suas... Quando o cara entra e começa a ser dono disso tudo, é uma invasão também. Então, os Estados Unidos, hoje em dia, é o exemplo de um mundo que não tem como dar certo. Isso aqui, esse orçamento, é o exemplo de um mundo que não tem como dar certo. Põe a tabela aqui só para as pessoas verem, né? Aqui é a tabela dos gastos. Você abrir esses 62% dos Estados Unidos para chegar lá no 1,14 trilhão, quanto que é gasto com cada uma das linhas. Então aqui, Departamento de Defesa, armas nucleares, ajuda militar para outros países, inteligência, etc. A parte militar é o grosso da história, são 920 bilhões de dólares. Outros dados interessantes, as pessoas podem ver depois com calma, mas, por exemplo, os Estados Unidos gasta por ano, e lá tem um monte de sistema penitenciário, boa parte é privatizado. Mesmo assim, eles gastam 50 bilhões de reais, ou 10 bilhões de dólares por ano, né, com o sistema prisional. Então, esse aqui, os Estados Unidos, um país que gasta 62%, meu irmão, com guerra, de algum jeito, para muita gente é um exemplo de mundo. Para mim, irmão, é o exemplo do que a gente nunca deveria fazer nem seguir.